Para os católicos, a salvação é alcançada mediante os sacramentos da igreja. Quais são eles? Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. 7 sacramentos. A palavra do Senhor diz, não eu, o Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro nome, debaixo ou abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo, Cristo Jesus, homem. E o catolicismo papal diz, para você ser salvo, basta você fazer penitências ou peregrinações, e então você pode obter o perdão dos seus pecados. Ou compre uma indulgência. Qualquer igreja você pode. Compre uma indulgência, você compra um lugar no céu. E os sacerdotes são mediadores. Os santos mortos, eles têm como mediadores. Mas a Bíblia diz que o único mediador é quem? É Jesus. Forte mensagem. Lembram de Babel? Esforço humano para o quê? Alcançar o céu. Babilônia, a igreja meretriz. Você alcança pelo teu esforço, pelas tuas obras, pelas tuas penitências, pelas tuas peregrinações. Número 2, adoração. Conforme está relatado em Lucas 4:8, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. No entanto, o líder romano diz ser o próprio substituto do Filho de Deus aqui na terra, onde homens, líderes de nações se curvam diante dele e beijam-lhe os pés. Mas o próprio Pedro, que é tido pelo catolicismo como sendo o primeiro Papa, não aceitou que qualquer um homem se curvasse diante dele. E mesmo João, no livro do Apocalipse, quando um anjo apareceu diante dele, o anjo disse: levanta, levante, não aceita adoração. Apocalipse capítulo 14, versículo 7 diz: adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. De Apocalipse capítulo 14, 7 vem de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Diz: lembra-te do dia do sábado, versículo 8. E o versículo 11 diz: por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Só que o mandamento segundo a Igreja Católica qual é? Guardar domingos e festas de guarda. A adoração. Vocês estão vendo esse vinho adulterado? Uma falsa adoração, num falso dia, para um falso ser que quer se colocar no lugar de Deus, parecer-se como Deus, se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Não, 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 não. Adoração, salvação. E o terceiro e último ponto desse vinho adulterado que Babilônia apresenta é justamente a imortalidade da alma. E seja o catolicismo que ensina essas 3 abominações que diz a Bíblia, repito, não eu, abominações que falam da salvação, mediação, pode ser pelos sacerdotes, pela própria igreja, e não por Cristo Jesus somente, adoração ao único Deus, e não como diz ali o vicário, o substituto do Filho de Deus, ou o estado do homem na morte, imortalidade da alma. Só haverá imortalidade quando por ocasião da volta de Jesus, é o que ensina as Escrituras.
Andrews disse: a queda de Babilônia precede a sua destruição, pois o povo de Deus é chamado a sair dela após a sua queda, enquanto sua destruição ainda não ocorreu, diz a Bíblia, Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu, sai do meio de Babilônia, sai do erro, sai da mentira, sai dela, povo meu. Deus tem um povo na Igreja Católica Apostólica Romana, Deus tem um povo em todas as denominações, Deus tem um povo. Quando nós apresentamos essas verdades, Babilônia cai na vida e para a vida daqueles que estavam sendo enganadas por essas doutrinas de Babilônia. E o chamado do Senhor: sai dela, sai dela.